Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 1. Gênesis 26, versículo 1 até o versículo de número 12. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procura estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Versículo 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim ficou Isaque em Gerar. Versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, por que disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Depois de dias sem poder estar com a comunidade, pregando, por causa do meu estado de saúde, hoje eu tenho a oportunidade de voltar a esse púlpito e continuar a série de sermões que nós estávamos estudando. Nos últimos 2 sermões que eu estive pregando, nós começamos a analisar a vida de Isaque. E nós percebemos que os eventos da vida de Isaque ensinavam muito para as nossas vidas, porque os eventos da vida de Isaque são muito parecidos com os eventos que nós enfrentamos em nossas vidas. Esses sermões fazem parte de uma série denominada Quando o Senhor. Nosso primeiro sermão foi Quando o Senhor nos faz motivo de riso. Nele nós vimos que Isaque tanto foi motivo de riso sincero e verdadeiro, como também foi motivo de riso de chacota. No segundo sermão, que foi Quando o Senhor leva a quem amamos, percebemos que é difícil falar sobre a morte, mas que é um assunto bíblico. Aprendemos também que no luto, ou no momento do luto, nós devemos sofrer. Mas chega a hora que a vida segue e o Senhor nos dá motivos para vivermos. Hoje eu quero meditar com os irmãos no seguinte título: Quando o Senhor ordena. E mesmo antes de começarmos a analisar o texto, devemos lembrar, irmãos, que nós não temos direito de ordenar, de decretar ou de determinar qualquer coisa.
Esses dias eu vi um determinado vídeo de uma pessoa que dizia o seguinte: nessa manhã eu tenho um decreto para você. E eu fiquei curioso para ver o vídeo todo. O Facebook deveria ter bloqueado aquele vídeo por ser fake news. Porque em nenhum momento um ser humano pode decretar alguma coisa, determinar alguma coisa, ordenar alguma coisa. Ordenar, decretar, determinar são possibilidades apenas de Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Nesse evento do texto que lemos, há uma semelhança tremenda entre os eventos que ocorreram com o próprio Abraão. Em Gênesis 12 e em Gênesis 20, há muita semelhança entre os eventos de Abraão e de Isaac. O próprio texto de Gênesis 26, versículo 1, nos informa que houve fome naquela terra, como tinha ocorrido nos tempos de Abraão. Esse texto tem seu paralelo em Gênesis 12. Em Gênesis 12, vemos que a fome empurrou Abraão ao Egito. E em Gênesis 26, 2, fica subentendido que Isaac tinha a intenção de também ir ao Egito. O texto do capítulo 26 nos diz que Isaac foi para Gerar. Em Gênesis 20, Abraão também vai para Gerar. Ambos conhecem um homem chamado Abimeleque. O problema é que a história de Abraão e de Isaac está separada por pelo menos 100 anos. Logo, o Abimeleque do capítulo 20 não é o Abimeleque dos capítulos anteriores. Perdão. O Abimeleque do capítulo 26 não é o Abimeleque do capítulo 20. Como então explicar a repetição desse nome na história que está tão distante cronologicamente? Uma primeira opção é que Abimeleque não era nome, talvez fosse um título. Ou o Abimeleque do capítulo 26 era descendente do Abimeleque do capítulo 20. O versículo 1 nos diz que Isaac foi a Gerar. Gerar significa cântaro. Cântaro era uma espécie de vaso, ou de barro, ou de metal, com um bojo largo, um gargalo, com duas asas, que se podia transportar líquidos. Gerar era uma cidade próspera, rota de caravanas, lugar de comerciantes. Portanto, essa cidade que Isaac partiu, fugindo da fome, era uma cidade grande, boa. O texto nos informa, no versículo 2, que em Gerar, o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu indicar. E como eu disse anteriormente, está implícito aqui que a ideia inicial de Isaac era continuar a sua jornada até o Egito. Além disso, ao dar essa ordem de estabelecer-se em Gerar, o Senhor queria dizer para Isaac que a sua estadia naquele lugar seria por um período relativamente longo. Essa ideia se confirma no versículo 3 com a expressão do próprio Senhor, que disse: permaneça nessa terra mais um pouco. A ordem do Senhor vem acompanhada de uma promessa de bênção. Ainda no versículo 3, o Senhor diz a Isaac: eu estarei com você e o abençoarei. Vamos ler novamente esses versículos. A partir do versículo 3.
Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos e meus decretos e minhas leis. A ordem do Senhor vem acompanhada por uma promessa. No versículo 5, o Senhor deixa uma dica para Isaac. O Senhor lembra a Isaac que Abraão foi obediente e que Deus cumpriria a promessa que havia feito a Abraão em Isaac. O versículo 6 termina essa primeira parte, essa primeira sessão, dizendo que Isaac ficou em Gerar. Perceba que não há questionamentos da parte de Isaac. Perceba que não há indagações da parte de Isaac. Não há pensamento volúvel. Não há dúvidas. Isaac recebe a ordem, Isaac simplesmente obedece a ordem. Nos versículos de 7 a 11, nós encontramos Isaac agora estabelecido em Gerar, e tomando a decisão de dizer que Rebeca era sua irmã e não sua esposa. O mesmo erro que o seu pai Abraão cometeu. E aqui eu preciso fazer um adendo. Nós não cremos em maldição hereditária. Mas nós não podemos desconsiderar, irmãos, que nós repetimos os atos que os nossos pais cometeram muitas vezes. Nós cometemos os mesmos erros. E nós deveríamos, irmãos, ser ao menos inteligentes e observar os erros que os nossos pais cometeram e não praticar as mesmas coisas. Isaac erra como o pai dele havia errado. Isaac tinha medo de ser morto se dissesse que Rebeca era sua esposa. Rebeca deveria ser muito bonita para colocar esse medo no coração desse homem. Entendido esse contexto, desse período da vida de Isaac, nós podemos aprender muitas verdades. E eu quero destacar algumas neste culto. A primeira verdade que eu quero destacar é a seguinte: obedecer às ordens do Senhor pode significar permanecer em meio a um povo hostil. Obedecer às ordens do Senhor pode significar permanecer em meio a um povo hostil. O versículo 6 diz assim: assim ficou Isaac em Gerar. Gerar, como nós vimos anteriormente, era uma terra fértil, uma terra próspera, porém era uma terra dos precursores dos filisteus. E os filisteus foram inimigos mortais de Israel. Portanto, permanecer em Gerar era ficar em meio a um povo hostil. Muitos de nós, irmãos, vivem em ambientes e grupos sociais que até podem não ser hostis a nós, mas são opositores da fé cristã, logo se tornam contrário às nossas pessoas, à nossa pessoa. Isaac passou esse tipo de situação, de viver em meio a um povo hostil. A prova disso
é que em Gênesis 26:11, Abimeleque teve que impor uma ordem para que o povo não tocasse em Isaque e sua mulher. Abimeleque teve que amedrontar o povo, dizendo o seguinte: olha, quem tocar, quem fizer mal a Isaque e Rebeca, será morto. Talvez a hostilidade desse povo fosse o motivo de Isaque não querer ficar em Gerar. Aliás, irmãos, todas as vezes que nós somos confrontados com uma situação difícil, sempre haverá uma proposta de ataque. Sempre haverá uma proposta de caminho mais fácil. Todas as vezes que nós fomos colocados contra a parede, sempre haverá um barco para um lugar que parece melhor. Jonas, tu tem que ir para Nínive, Jonas. Mas sempre tem um barco que vai para Tarsis. Isaac, você tem que ficar em Gerar, Isaac. Mas sempre parece que o Egito é o melhor. Povo de Israel, vocês têm que peregrinar pelo deserto, mas vocês chegarão na terra que manda leite e mel. Mas sempre parece que voltar para o Egito, para comer as cebolas do Egito, é mais fácil. Sempre existe um atalho, sempre existe um caminho mais fácil. Mas com frequência, o atalho e o caminho mais fácil são justamente as sendas onde Deus não se encontra. O caminho mais fácil sempre é abandonar, o caminho mais fácil sempre é se suicidar, o caminho mais fácil é sempre ir embora, o caminho mais fácil é sempre ir para uma outra igreja, o caminho mais fácil sempre vai existir. Isaac ficou em Gerar. Dessa maneira, precisamos lembrar, em primeiro lugar, que a ordem de Deus para nós, às vezes, será de permanecermos onde não somos tão benquistos. Coisa boa, irmãos, é ficar onde a gente é benquisto, não é? Uma das coisas que fazem as pessoas ficarem na igreja quando elas vêm visitar é que elas são bem recebidas, quando elas são bem recebidas. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que ficou impressionado porque o Nielson, que fica na portaria, se levantou para ajudar a tirar uma cadeira. Parece uma coisa tão pequena, irmãos. Parece uma coisa tão boba. Parece que ficar na portaria é muito menos importante do que pregar. Essa pessoa me disse que ficou impressionada porque o Nelson fez isso. E nunca ninguém mandou o Nelson fazer isso. Porque é bom, irmãos, a gente chegar num lugar onde as pessoas querem que a gente esteja lá. Coisa boa é isso. Mas às vezes, irmãos, Deus nos manda ficar onde as pessoas não gostam da gente. O seu Gerar pode ser a sua faculdade, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua família, pode ser o seu casamento. E aqui eu preciso fazer uma adendo. Quando afirmo que o Gerar de uma pessoa pode ser o casamento, eu não estou dizendo que você deve permanecer em um relacionamento onde você é espancado, minha irmã, maltratado. Você denuncia esse infeliz na delegacia, e se ele chegar aqui e for da igreja, eu vou dar um pau nele na sua, e estão gravando isso, eu acho é bom, ainda vou bater nele, vai preso eu e ele. E você se divorcia e segue a tua vida. Porque tem pastores por aí que as mulheres são espancadas e eles dizem que tem que ficar no casamento. Quando uma mulher é espancada pelo marido, esse marido já foi infiel a essa mulher.
precisamos estar atentos, irmãos, a isso. Às vezes Deus vai nos mandar ficar em lugar que nós não somos benquistos. Nós precisamos estar atentos também a uma outra verdade. Deus não precisa do povo. Deus não precisa das pessoas que estão ao nosso redor para nos abençoar. Observe o versículo 12, que Isaac colheu uma lavoura de 100 por 1. Quer dizer que um saco de semente produziu 100 sacos de fruto. Mesmo em meio a um povo hostil, Deus abençoou a Isaac, nos mostrando, irmãos, que Ele não precisa que os homens gostem de nós para nos abençoar. As pessoas podem ser hostis, podem desejar o nosso fracasso, podem querer nos atrapalhar, podem querer, irmãos, nos perseguir, mas Deus não precisa delas. Aliás, Deus é soberano, tão soberano, que usa essas pessoas que são hostis a nós para nos abençoar. Como fez com Abimeleque, abençoando Isaac. Ninguém toca em Isaac. Às vezes, irmãos, nós condicionamos o que Deus vai fazer por nós, as pessoas que nos cercam. Existe mais um detalhe que quero destacar essa manhã. Deus, com frequência, nos ordena permanecer em meio a um povo hostil, porque Ele quer nos usar como instrumentos naquele lugar. Se Isaac colheu 100 por 1, nós podemos deduzir que aquele ano foi próspero, não apenas para Isaac, mas também para os seus vizinhos. Se Isaac colheu, então a terra estava fértil, houve chuvas adequadas e, consequentemente, uma colheita próspera. No final das contas, os vizinhos hostis de Isaac foram abençoados por causa dele. Às vezes, irmãos, Deus vai abençoar o seu patrão, não porque Ele quer abençoar o seu patrão, mas porque Ele quer te abençoar. Deus te ordenou ficar na faculdade que é hostil à sua fé, à fé cristã. Que bom! Ele vai te usar ali. Deus te ordenou ficar num trabalho que é hostil. Que bom! Ele vai te usar ali. Deus te ordenou ficar em algum local hostil. Que bom! Ele te usará ali. Eu não entendo de retífica. Eu não trabalho em retífica. Então Deus coloca o Elielto que trabalha com retífica dentro de uma retífica para ser usado. Então eu não estudo na Universidade Federal. Deus te colocou lá na Universidade Federal para alcançar aqueles que são da Universidade Federal. Deus te coloca no serviço público porque lá Deus vai te usar. Porque eu não estou no serviço público, mas você está. Deus te coloca para dar aula na aldeota, porque eu não estou na aldeota, então Deus vai te usar lá. Deus te coloca para fazer uma diária na casa de uma mulher, que bom, porque Deus vai te usar para alcançar essa mulher, não eu, porque eu não estou lá. Deus vai nos usar onde nós estamos inseridos. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ser usados por Deus em outro lugar, mas onde Deus quer nos usar é onde nós estamos inseridos, é onde Ele nos estabeleceu, é onde Ele ordenou que nós estivéssemos.
Deus, às vezes vai nos colocar em ambientes assim, e obedecer às ordens do Senhor significar permanecer em um ambiente hostil. Mas é uma segunda verdade que eu quero meditar com os irmãos. Obedecer às ordens do Senhor não significa isenção de erros futuros. Obedecer às ordens do Senhor não significa isenção de erros futuros. No versículo 7 ao 11, nós temos o relato de quando Isaac mentiu que Rebeca era sua irmã e não a sua mulher. Algumas pessoas com frequência nos acusam quando nós erramos. Você não é crente? E agora você não é crente? Você está errando? Você não pode mais errar. Quando nós nos convertemos e somos batizados, parece que as pessoas acham que a nossa jornada cristã será uma jornada de 100% de acerto. Como se a nossa salvação, ou como se nossa conversão dependesse dessas coisas. Bom, você nunca ouviu isso? Agora você é crente. Vixe! E você fez isso? Um erro, irmãos, muito parecido com ocorre conosco quando nós tratamos as ordens que recebemos do Senhor. Achamos que porque obedecemos aquela ordem, naquele momento ou naquele período, então nós estamos isentos de tropeçarmos mais à frente. Essas ideias são muito equivocadas e não encontram nenhuma base bíblica para a inexistência de erros e pecados futuros na vida dos cristãos. Graças a Deus, irmãos, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, que intercede por nós. Porque não é porque nós nos convertemos e porque nós obedecemos ao Senhor nesse momento que futuramente a gente não pode errar. A história de Isaac retrata muito bem isso. Nós encontramos um erro grotesco na vida desse homem. Desde criança eu aprendi que mentir era uma das piores coisas que você poderia fazer. E depois de velho eu aprendi que quem mente rouba e quem rouba mata. Quem mente rouba e quem rouba mata. A nossa palavra tem que ser sim ou não. Se você mente uma única vez, a sua palavra perdeu o valor dela. A nossa palavra tem que ser mais segura do que um contrato escrito e assinado. Isaac mente. Não tinha necessidade dele mentir. Às vezes, irmãos, não tem necessidade de nós cometermos certos pecados. Não tem a mínima necessidade. E nós cometemos. Somos tão tolos. Isaac, tio. Perceba que Isaac havia confiado no Senhor em um primeiro momento e, sem titubear, permaneceu em Gerar. Porém, logo em seguida,
ele erra mentindo para o povo. Pergunta é, por que Isaac fez isso? A resposta encontra-se na fonte de todos os pecados: a incredulidade. Como já afirmei em outros sermões, o primeiro pecado de Adão e Eva não foi a desobediência, mas a incredulidade. Porque eles não creram na palavra de Deus, então eles desobedeceram. Porque nós deixamos o nosso coração se encher de incredulidade, nós mentimos. E a gente mente em cada coisa. Uma certa vez, numa das congregações que pastorei, eu disse, pregando, que a palavra do crente tinha que ser sim, sim ou não, não. Eu me lembro que eu dei um exemplo. Eu disse o seguinte: olha, se você vai no Bolsa Família, no cadastro do Bolsa Família, e diz que sua renda é X, só para você ganhar aquele dinheiro do governo, você está mentindo e esse dinheiro é uma maldição na sua vida. Isso eu preguei no domingo à noite. Na segunda-feira eu recebi um telefone. Pastor da Igreja Central. Rapaz, eu recebi uma ligação aqui. Sim. Dizendo que você está lavando roupa suja no púlpito. Eu falei, mas como assim? Não, porque você disse que quem mente para o Bolsa Família, aquele dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, é mesmo, é mentira que ele conseguiu aquele dinheiro, ele está roubando. Mas fulano de tal recebe o Bolsa Família. Eu nem sabia. O marido dela ganhava R$4.000 e ela disse que ele ganhava 300. Mentirosa. Ladra. Dinheiro maldito. Aquela mulher deixou a incredulidade encher o coração dela. E por isso ela mentiu. E muitas vezes a incredulidade enche o nosso coração e por isso nós mentimos. Nós não cremos que Deus pode nos abençoar. Nós não cremos que Deus pode nos sustentar. A incredulidade invadiu o coração de Isaac, ao ponto dele esquecer das promessas que Deus tinha feito, não apenas para ele, mas para Abraão. Da mesma forma, não somos nós. Nós não estamos isentos de erros futuros, porque nós obedecemos a Deus nesse momento. Se não continuarmos a crer que a promessa de Deus é melhor, se nós nos esquecermos, irmãos, de continuarmos na obediência, se nós nos esquecermos que continuar na obediência é a melhor coisa, então nós erraremos. Mas obedecer às ordens do Senhor fica mais fácil, irmãos, quando nós sabemos que suas promessas são acompanhadas por uma bênção futura. E esse é o meu terceiro ponto. Obedecer às ordens do Senhor fica mais fácil quando sabemos que suas ordens sempre são acompanhadas de uma promessa de bênção futura. Obedecer às ordens do Senhor fica mais fácil quando sabemos que suas ordens sempre são acompanhadas de uma promessa de uma bênção futura. Versículo 3 ao 5 retratam esse ponto.
Eu tenho consciência, irmãos, que obedecer às ordens do Senhor nem sempre é fácil. E não é fácil por muitos motivos. O primeiro motivo é que algumas ordens do Senhor fogem da racionalidade e entram no campo da fé. Ao ler o Antigo Testamento, especialmente o livro de Gênesis, nós percebemos que Deus deu ordem aos seus filhos que fugiam da razão. Moisés, pisa no mar, Moisés. E quando você pisar no mar, Moisés, o mar vai se abrir. Isso, irmãos, foge da racionalidade. Porque quando nós pisamos no mar, o mar não se abre. Quando nós pisamos no açude, o açude não se abre. Moisés, eu vou mandar vir maná do céu. Vocês vão se alimentar de um negócio que cai do céu. Isso foge à racionalidade. Noé, faz uma arca, Noé. Porque eu vou mandar água, eu vou matar todo mundo. Pedro, vem por sobre as águas, Pedro. Racionalmente, isso não tem como obedecer, porque nós sabemos que quando nós pisamos na água, nós afundamos. Não é fácil obedecer certas ordens de Deus, porque certas ordens do Senhor fogem do que é racional. E o próprio Isaac tinha vivido isso com seu pai. Abraão, sacrifica o teu filho. Isso é irracional. Nós vimos esses dias uma notícia de um menino que era criado num barril. Que coisa irracional. É uma coisa que não entra na nossa cabeça. É algo inaceitável. É ver como a maldade, é ver como o pecado invadiu a vida do ser humano ao ponto de ele se tornar irracional. Muitas vezes, irmãos, nós vamos receber ordens do Senhor que exigem uma fé inabalável, que exigem daquele que ouve a ordem, exige dessa pessoa que eles obedeçam, mesmo sendo ilógico. São ordens que cobram daqueles que as recebem, que creem que Deus está controlando tudo, mesmo quando a gente não consegue ver o controle de Deus. São ordens que nós recebemos, que exigem de nós um salto no escuro, com a certeza que Deus está ali para nos amparar. Obedecer às ordens de Deus não é fácil, irmãos. Porque nós gostamos de ter o controle de tudo. A prova disso, irmãos, é quando a gente faz a lista dos pagamentos do mês. Então a gente vai pagando as contas do mês e a gente fica feliz que só. E aí acaba o gás. E a gente fica chateado. A gente fala, poxa vida, vai acabar o gás logo agora. E você já percebeu que a gente sempre fala assim, acaba logo na hora do almoço? É lógico, porque se acabar em outro momento, está vazando o gás. Tem que acabar na hora que está cozinhando. E nós ficamos chateados, irmãos, porque nós já pagamos todas as contas e fugiu do nosso controle. Nós gostamos, irmãos, de ter tudo em nossas mãos. Nós só gostamos de surpresas positivas. Nenhum de nós gosta
negativa. Porém, irmãos, a vida sempre nos apresenta algumas surpresas desagradáveis. Obedecer a Deus é difícil, irmãos, porque com frequência Ele não nos apresenta os motivos, Ele não nos apresenta os pormenores. Frequentemente Deus nos ordena e Ele só deixa a ordem, até porque Ele não precisa se justificar por estar dando aquela ordem. Simplesmente Ele ordena. Ele não diz o que vai acontecer amanhã, Ele não diz o que vai acontecer daqui a 30 dias, Ele não diz o que vai acontecer na próxima esquina, Ele apenas ordena. Sabe por que Ele faz isso? Porque nossa relação com Deus tem que ser uma relação de fé, de confiança, e se Ele ficar explicando todos os pormenores, nós não exerceremos fé, porque a gente vai saber de tudo. Sabe por que é difícil obedecer a Deus? Porque obedecer a Deus, na maioria das vezes, é deixar de lado o que nós queremos fazer. Uma questão de escolha. Ou eu obedeço o que Deus me ordena, ou eu faço aquilo que eu quero. O grande problema, irmãos, é que nós não entendemos ainda que fazer aquilo que nós queremos, irmãos, vai nos levar à ruína. Nós ainda não entendemos isso. E parece, irmãos, que a gente quer pagar para ver. A minha maior tristeza como pastor, algo que me faz pensar em deixar de pastorear várias vezes, é quando eu olho para as pessoas, e eu olho para a vida das pessoas, e eu digo, elas não estão aprendendo nada, porque nós falamos, a palavra de Deus diz isso, está tão claro, como a água cristalina está aqui, é para fazer isso aqui, a pessoa faz isso aqui. E às vezes eu falo assim, Deus, deixa eu seguir a minha vida, deixa eu cuidar só da minha vida, deixa eu me preocupar só com a minha vida. Aí Deus vem e diz assim, Natanael, não é assim, fica. E eu falo, Deus, mas eu quero ir, deixa eu seguir minha vida, Deus, deixa eu curtir meu trabalho, eu vou para uma igreja, olha, eu vou ser um crente bem legal, o pastor da próxima igreja, vou ser assim, olha, um crente ativo nos cultos, eu vou dizimar, eu vou ofertar, e se o pastor um dia quiser que eu dou um estudo, eu ajudo lá, mas deixa eu seguir minha vida, Deus, porque eu falo para as pessoas, eu prego, eu ensino, e elas fazem tudo ao contrário. E aí eu fico juntando os cacos, porque as pessoas não entenderam, irmãos, que obedecer a Deus é te desagradar. Ou você se agrada, ou você agrada a Deus. Não tem como agradar dois senhores, não tem como servir a dois senhores, não tem como servir a você mesmo e a Deus. Deus, sabendo da nossa dificuldade em obedecer às suas ordens, Ele deixa um facilitador para nós. Ele deixa um catalisador para nos convencer a obedecermos à sua vontade. Deus é tão misericordioso que Ele proporciona um catalisador. Deus não era obrigado a fazer isso.
mas por misericórdia e graça Ele faz. Deus simplesmente poderia ordenar como um tirano, mas sabendo de nossas limitações, Ele ordena, mas também proporciona a condição para obedecermos a Ele. Isaac obedeceu a ordem para ficar em Gerar, porque também Isaac recebeu uma promessa. O Cazuza cantou o seguinte: o meu futuro é duvidoso, mas nós que confiamos em Cristo temos um futuro certo. Quando você achar difícil obedecer a Deus aquilo que Ele está te pedindo, lembre-se que há uma promessa futura. Porque se nós, irmãos, no fundo, sabemos o que Deus está nos pedindo, e isso nos martela, isso nos quebra, isso faz nós termos uma luta mental, uma luta emocional. Nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos o que Deus deseja, mas nós não queremos. Mas quando isso encher o teu coração, lembre-se que há uma ordem, mas há uma promessa futura. Há uma promessa que faz valer a pena obedecer. Há uma promessa que faz valer a pena rejeitarmos a nossa própria vontade. Há uma promessa que faz valer a pena enfrentar as consequências da obediência a Deus. Há uma promessa muito maior do que qualquer bênção terrena. Há uma promessa muito maior do que qualquer coisa que Deus possa fazer nessa terra por nós. Há uma promessa futura de redenção da nossa alma, de salvação de nossas vidas. Há uma promessa futura. Olhe para a promessa futura, então obedecer a Deus vai ser mais fácil, porque então você vai entender que tudo vale a pena. Porque é uma promessa futura. Um dia, irmãos, um dia nós veremos que valeu a pena obedecer, que valeu a pena suportar, que valeu a pena persistir, que valeu a pena se manter no lugar onde Deus te queria. Então você não está entendendo agora isso. Você não está vendo por que vale a pena. Você não consegue enxergar. Você consegue enxergar só os pontos negativos. Você só consegue enxergar a tua dor. Você só consegue enxergar quão pesado é permanecer onde Deus te ordena. Mas daqui a um tempo, não sei se daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a alguns anos, você vai entender que valeu a pena permanecer onde Deus te ordenou, onde o Senhor ordenou. Há outra coisa a fazer. Quando o Senhor ordena, é melhor obedecer. Afinal de contas, obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus abençoe as nossas vidas com essa palavra.